Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, pela sua vida. Estamos aqui juntos para mais um super estudo bíblico que o Senhor nos concede. Meu nome é André Azevedo, para você que não me conhece, sou um pregador da palavra de Deus, um evangelista, e todas segundas-feiras, às 21 horas, nós estamos aqui no canal do YouTube da My Church, no meu canal do YouTube, para compartilhar a palavra do Senhor com você, para te ensinar sobre as Escrituras Sagradas. E é uma grande honra poder ter você aqui conosco. Pode ter certeza que esse vídeo tem um único objetivo: te aproximar do Senhor e te ensinar mais sobre aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Amém? Então, parabéns por você estar assistindo essa aula junto com a gente. Quero te convidar a fazer parte desse canal, então se inscreva aqui no nosso canal, no meu canal, André Azevedo, e no canal da My Church também, para você ser sempre notificado das aulas que a gente posta e dos eventuais conteúdos novos que nós vamos postar em breve, se Deus quiser. Amém? E também quero te convidar para deixar o like nessa aula, para ajudar que essa aula vá mais longe, para que mais pessoas recebam essa aula como indicação para poder assistir posteriormente. Amém? Compartilha nos grupos de WhatsApp também, com aquele amigo, com aquela amiga que precisa ouvir essa aula, que precisa se aproximar do Senhor. Coloca no Instagram, ajuda a gente aí de pregar o evangelho a toda criatura. Quanto mais você compartilha, mais você ajuda a palavra de Deus a ir mais longe, e isso ajuda mais vidas a se aproximarem do Senhor. Olha que bênção, né? Com uma ação, uma pequena ação gera um grande resultado, vidas podem ser transformadas, porque a transformação vem pelo que a palavra de Deus faz nas nossas vidas, e aqui a gente analisa e estuda a palavra de Deus, então a gente estuda exatamente o objeto de transformação que nos muda de dentro para fora. Então compartilhe essa aula com quem você conhece, que eu tenho certeza que pode ajudar muitas vidas. Essa corrente do bem vai fazer a diferença, amém? Glória a Deus. E se você ainda não assistiu às últimas aulas, aproveita, dá uma maratonada. A gente tem muita aula aqui já, graças a Deus, né? Conteúdos que têm impactado muitas vidas. Eu tenho recebido alguns feedbacks de muita gente que comecei a acompanhar os estudos, comecei a aprender a ler a Bíblia. Hoje eu entendo melhor, hoje eu consigo aplicar a Bíblia de forma prática na minha vida. Hoje eu vejo a Bíblia como um manual de vida. Então, os estudos têm enriquecido a vida de muita gente, e isso é muito bom, porque a gente fica feliz de conseguir fazer a obra do Senhor, de conseguir desmistificar, né, a leitura da Bíblia. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que disse que nunca leu a Bíblia porque é muito difícil, né? E a gente entrou no contexto de qual versão da Bíblia a pessoa estava lendo, e ela estava lendo a versão mais difícil, que é a Almeida Corrigida, que traz um português mais antigo, um pouco mais arcaico, né? E aí eu apresentei a nossa aula, que está aqui inclusive no canal, Como Ler a Bíblia, onde a gente fala sobre a versão da Bíblia mais fácil, de mais fácil compreensão, que é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que inclusive eu tenho ela aqui comigo para mostrar para vocês, que é essa aqui. E aí a gente fez essa recomendação, fiz a recomendação da aula, e essa pessoa já está assistindo aí, já está lendo a Bíblia nessa versão nova e está tendo uma compreensão muito mais fácil. Então, esse conteúdo aqui é para enriquecer sua vida espiritual mesmo, para te ajudar, para te ensinar mais sobre o reino. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para a aula de hoje, que a aula de hoje vai ser uma bênção, um conteúdo extremamente importante, um conteúdo que vai ajudar muito sua vida espiritual aqui na Terra. Mas antes da gente começar, vamos orar. Amém? Então você que pode nesse momento, ore comigo. Vamos consagrar esse momento ao Senhor. Senhor, querido Deus e amado Pai, graças nós te damos pela oportunidade de estarmos aqui juntos para poder aprender da sua palavra, Senhor. Que a sua palavra entre no nosso coração, que a sua palavra nos transforme de dentro para fora e que a gente saia daqui mais conhecedor daquilo que o Senhor tem para a gente. Pai, consagramos e entregamos essa aula em tuas mãos, ministra sobre a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e glória a Deus. Aleluia. O tema da aula de hoje, sem muita enrolação, é: onde sua vida está fundamentada? Essa é uma pergunta. O tema da aula de hoje é uma pergunta, é uma provocação. Onde a sua vida está fundamentada? Onde a sua vida está alicerçada? Onde a sua vida está firmada? Eu te faço essa pergunta. E aí, como você me responde, meu irmão, minha irmã? Onde que sua vida está firmada? Onde que sua vida está fundamentada? Porque a sua vida necessita estar firmada na palavra de Deus, na rocha que é Jesus. É onde você precisa estar firme. É na palavra que o Senhor tem sobre sua vida e não na fala do mundo. É no que Deus tem para você e não no que o mundo tem para você.
Por isso que eu te pergunto, aonde está hoje a sua vida fundamentada? Está na palavra? Está alicerçada sobre a rocha que é Jesus? Está firme na palavra do Senhor? Está sobre os princípios de Deus? Ou hoje a sua vida está alicerçada naquilo que o mundo prega como fundamental? Essa aula ela é uma provocação para que você repense como que você está fundamentando a sua vida atualmente. Se você está colocando as suas crenças mais naquilo que o mundo tem ou naquilo que Deus tem para você. Se você está confiando mais no poder que o mundo te dá ou no poder que atua sobre a sua vida, que é o poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, uma aula extremamente forte e fundamental para a gente fazer essa análise de como estamos caminhando aqui na Terra, né? Para a gente poder endireitar as nossas veredas e seguir firmes no que o Senhor tem para a gente. Amém? Então, hoje a gente vai falar sobre a fundamentação da nossa vida, onde ela está alicerçada, onde ela está firmada. Porque a gente tem que entender que a fundação da casa é o que deixa a casa mais resistente, mais forte, né? Onde a gente põe as nossas raízes é onde vai nos deixar mais fortes. E aonde que a gente está colocando as nossas raízes? Nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? Então, a aula de hoje é uma provocação para a gente entender aonde nós estamos alicerçados, aonde nós estamos fundamentados e aonde nós estamos criando raízes. Se é nas coisas do mundo, nas coisas terrenas, ou se é nas coisas do Senhor, né? Vou te dar alguns exemplos aqui, antes da gente ler a palavra do Senhor, antes da gente abrir a Bíblia, antes da gente meditar na Bíblia, eu vou dar alguns exemplos aqui. André, como assim fundamentado? Como saber onde a minha vida está fundamentada? Simples. As suas ações revelam aonde a sua vida está fundamentada. Vou te dar um exemplo. Quando você tem alguma situação para resolver, qual é a maneira principal que você resolve? Você vai buscar recursos no mundo ou você vai buscar recursos com o Senhor? Você primeiro ora, consagra, entrega, jejua, ou você vai buscar recursos naturais no mundo? Não, primeiro, antes de decidir qualquer coisa, eu oro. Primeiro, antes de decidir qualquer coisa, eu peço orientação do Senhor, eu coloco em oração, eu busco essa conexão com o Senhor para decidir de uma maneira mais sábia, para decidir de uma maneira mais justa, mais correta. Eu peço essa orientação do Senhor, que Ele vá comigo, que Ele me ajude, que Ele ilumine os meus pensamentos. Glória a Deus. Essas ações e atitudes que você está demonstrando ter mostram que você está fundamentado no Senhor, nos princípios de Deus, naquilo que Ele tem para você. Mostra a sua sensibilidade em estar fundamentado na rocha que é o Senhor, que é Jesus Cristo. Agora, se você, porventura, passa por alguma situação e as primeiras coisas que você faz é buscar situações terrenas, eu ligo para alguém, eu vejo com o gerente do banco, eu vejo se eu tenho dinheiro suficiente, eu vejo coisas terrenas para resolver a situação antes de consagrar, antes de entregar ao Senhor essas decisões, mostra que talvez você esteja mais fundamentado no mundo e nos poderes dele do que no Senhor e os poderes celestiais e os poderes espirituais. Entende? E tudo aquilo que a gente faz com a força do nosso braço, a gente vai ter que sustentar com a força do nosso braço. Agora, tudo aquilo que a gente pede a ajuda de Deus, que a gente consagra ao Senhor, Ele nos ajuda a manter. Entende? E a grande chave da vida não é só ter, é ter e manter. E para manter, você precisa da sustentação do Senhor. Entende? Então, às vezes, você está passando por alguma situação que está tirando sua paz, etc., e você tenta resolver com a força do seu braço, com o seu dinheiro, com o seu recurso, com a sua estratégia, com o que você acha correto, né? E não coloca em oração, não coloca diante de Deus. Às vezes, você se acha até mais firme, mais forte, porque você tem um recurso financeiro que outra pessoa não tem, porque você tem um conhecimento que outra pessoa não tem. E aí mostra que você não está alicerçado na palavra, não está alicerçado no Senhor, porque quem anda com o Senhor, antes de tudo, consagra e entrega a Ele. Antes de tudo, sabe que tudo vem de Ti e tudo volta para Ti, Senhor. Que nós somos apenas uma ferramenta de Deus aqui na terra. E que as coisas só vão andar, só vão caminhar se Ele desejar sobre as nossas vidas. Que nós somos pó. A gente veio do pó e volta para o pó. Que a gente precisa do sopro de vida do Senhor para poder caminhar aqui na terra e para poder ficar de pé. Então,
quando você tem essa consciência de que tudo que você faz depende do agir de Deus sobre a sua vida, você mostra onde a sua casa está firmada, onde a sua casa está alicerçada. E é o que eu disse, a fundação da casa não é o que torna a casa mais resistente, mais segura, por isso que precisa de uma boa fundação, como quem mexe com obra sabe, boas sapatas. É por isso que a sua vida tem que estar muito bem alicerçada no Senhor, muito bem fundamentada no Senhor. A sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, a sua vida espiritual precisa estar muito bem alicerçada no Senhor, precisa estar muito bem fundamentada no Senhor. Porque você não vai confiar em carros nem em cavalos, mas vai confiar no poder do Senhor. Porque alguns vão confiar nas suas riquezas, outros vão confiar nas suas armas, nas suas espadas, mas nós confiaremos no agir de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então, eu queria dar essa introdução para a aula de hoje, que é um questionamento de onde a sua vida está fundamentada e alicerçada, e trazer essa reflexão para que você veja se hoje você está decidindo mais pelas coisas do mundo ou se você está decidindo com a orientação do Senhor sobre as coisas que realmente importam sobre sua vida. Amém? Tem até um louvor muito lindo que está em alta, né? Que eu vou contar um trechinho, porque eu não sou do louvor, né? Tem alguns irmãos e irmãs que assistem às aulas aqui e falam, o André canta lá no estudo bíblico, eu só dou uma palhinha, tá? Mas não é meu ministério não, mas estamos aqui para louvar o Senhor de todas as formas, de todas as maneiras, né? Que é aquele louvor que diz, a rocha em que minha casa está firmada, é Ele, é Ele. Esse louvor ilustra exatamente essa aula aqui, né? Aonde a sua casa está firmada? Na rocha do Senhor, é na rocha que é Jesus Cristo? É lá que ela precisa estar alicerçada. E André, como que eu fundamento, ou como que eu tenho a certeza que a minha casa está alicerçada no Senhor? Simples, as atitudes que você tem diante das coisas da vida revelam se está ou se não está. Sua casa é uma casa de oração? Sua casa é uma casa de devoção, de entrega ao Senhor? Você busca tomar decisões mediante aquilo que o Senhor tem para você? Você busca consagrar, entregar as coisas antes de fazer? Ou você toma decisões no calor do momento, da forma que você acha, você resolve da sua maneira, você acredita que o seu dinheiro, que os seus recursos resolvem tudo? Então você precisa entender qual que é o seu modus operandi hoje. Poxa, André, vou ser sincero, o meu modus operandi hoje é eu resolvo, eu decido, inclusive eu tenho um pouco de ego, de orgulho, eu acho que eu sou capaz, eu acho que eu sou o suficiente. Então o primeiro passo é se arrepender. Arrependa e deixe. É o que a palavra diz, arrependa e deixe. Né? Confesse, arrepende e deixe. Então confesse realmente os seus erros, suas falhas, arrependa e deixe. E agora comece a fundamentar a sua casa na rocha. Você vai precisar fazer uma reforma. Se você não tem a sua casa fundamentada na rocha, você vai precisar fazer uma reforma aí na sua casa, na sua vida. Você vai precisar começar a entregar tudo que você faz ao Senhor, a consagrar tudo aquilo que você tem ao Senhor, a entregar tudo aquilo que você tem ao Senhor. Eu sempre oro e sempre agradeço ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida, porque sem Ele nada eu seria capaz de fazer. E quando alguém me diz, isso é seu, não, isso aqui é o que Deus me permitiu administrar na terra, porque tudo é dele. Eu sou apenas um mordomo do Senhor. Eu apenas cuido dos recursos que Deus me confiou cuidar, porque tudo veio dele e volta para ele. Entende? É pela graça dele que nós estamos aqui. Então essas atitudes de entrega, de consagração, de devoção ao Senhor mostram onde a sua casa está realmente firmada, onde o seu coração realmente está firmado, aonde você está alicerçado. Entende? E aí você não vai fazer com que o dinheiro vire seu Deus, né? Que é Mamon. Muitas pessoas têm o dinheiro como um Deus, né? Vive por ele, faz tudo por ele. E não é bem assim. Dinheiro é um meio e não um fim. Dinheiro é um recurso que nós usamos para abençoar. Dinheiro é um péssimo patrão e um excelente escravo. Ele está para nos servir. Então muita gente, né, tem a sua rocha firmada em recursos próprios, em recursos financeiros, na força do seu braço, na força do seu físico, do seu vigor. E não estou falando que não é importante você ter dinheiro, força, vigor, etc. Tudo isso é importante, glória a Deus, irmão, que você tenha. Mas você tem que saber que isso não pode te dominar e você não pode permitir que isso seja o seu rei, que isso seja o seu Deus, que isso seja o seu Senhor. Entende? Uma casa firmada na rocha
quem governa é o Senhor, nós somos apenas mordomos daquilo que Ele deu para a gente. Amém? Para a gente poder falar sobre a palavra, eu queria que você lesse comigo o texto de Mateus 7, 24 ao 27, tá? É a parábola do homem prudente, né, que é contada por Jesus no Sermão da Montanha, que está registrada lá em Mateus 7, 24, 27. E para você, enquanto você busca aí na Bíblia essa palavra para a gente ler, eu quero te explicar o que é uma parábola, né, que muitas pessoas não sabem. Parábola é uma forma, né, de contar uma história para poder contextualizar e ensinar mais as pessoas. Gente, a questão de parábolas, até hoje ela é utilizada, só que a gente veio trocando de nome. Hoje a gente chama de contar histórias, né? Se a gente for trazer para o mundo mais atual, storytelling, que são as histórias que a gente conta para se conectar com as pessoas. E a gente sabe que história vende, a gente sabe que história conta, a gente sabe que história fala, a gente sabe que história marca, né? Então, você vê vendedor usando a técnica do storytelling para vender, né, contando história para contextualizar o porquê ele quer vender, o que aconteceu e etc. A gente vê filmes contando histórias para nos marcar emocionalmente, livros contando histórias que nos marcam, né, que nos prendem, e a Bíblia também, Jesus também usou, né, a questão das parábolas para poder ensinar a multidão e o povo. Assuntos complexos, através de histórias mais simples, chamam muito a atenção. Então você vai encontrar várias parábolas na Bíblia, que inclusive a gente vai tratar aqui em muitos estudos bíblicos em breve, né? A parábola das 10 virgens, tem a parábola do bom semeador, do bom samaritano, essa do homem prudente, e tem várias, né? Depois a gente pode encontrar num contexto só de parábolas, mas só para explicar para vocês o que é uma parábola, né? Que é uma palavra que a gente não usa mais hoje em dia, mas que está presente na Bíblia, que é simplesmente Jesus contando histórias para nos ensinar aquilo que a história tem que nos ensinar. Então a história ela vai ter um ponto-chave, um ponto X, que seria ali como a gente chama nos dias atuais, que seria a lição de moral que a história nos dá, né? E aí ele usa uma história para descomplicar o assunto, para que a gente entenda essa lição de moral de forma mais simples e fácil, tá? Então a gente vai ler Mateus 7, 24, agora que a gente entendeu que é uma parábola que vai nos ensinar algo. Então, diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E diferente da outra, né? Ela caiu e foi grande a sua queda. Mateus 7, 24 do 27. Então aqui mostra, né, o homem sensato e o homem insensato. O homem sensato, ele construiu sua casa sobre a rocha, que é Jesus, que é a palavra do Senhor, e veio tempestade, veio tribulação, veio dificuldade e não derrubou essa casa. Já o insensato que construiu sua casa sobre a areia, quando veio a dificuldade, quando veio o clima difícil, destruiu e ela caiu. Então é justamente o que a gente falou no início, né, na introdução da aula. E aí, aonde sua casa está firmada? Está na palavra? Porque podem vir dificuldades, tribulações, etc. Vocês sabem que o meu versículo favorito da Bíblia no mundo tereis aflições, contudo não temas, pois eu venci o mundo. E aqui diz exatamente isso no primeiro trecho, né? Eu sei em quem eu tenho crido, então mesmo que venham dificuldades, eu sei que o Senhor está comigo e eu não vou temer, porque eu vou ter aflições do mundo, Jesus já me disse isso, mas elas não vão me consumir. Entende? Então, é exatamente o que este versículo traz para a gente. É um versículo, inclusive, de conforto para quem tem a sua casa alicerçada no Senhor. Sabe que situações adversas podem acontecer, afinal de contas, a chuva cai para o bom e para o mal, mas nós não seremos consumidos, mas essa chuva não nos destruirá, porque nós sabemos em quem temos crido. Porque nós alicerçamos a nossa casa no Senhor e nós consagramos ela ao Senhor. E Ele não permitirá que o inimigo tome aquilo que Ele nos concedeu. Entende? Agora, aquilo que não está alicerçado no Senhor, aquele relacionamento, aquele trabalho, aquele emprego, aquele dinheiro, aquele recurso que veio de forma errada, que não veio da forma correta, você vai ter que sustentar com a força do seu braço. E o inimigo, ele dá com uma mão e ele tira com a outra. Então, tudo aquilo que você conquistou na base da mentira, na base de trocas injustas,
de maneiras ilícitas, mais cedo ou mais tarde a conta chega. A conta chega. E você vai acabar perdendo tudo isso porque você construiu um castelo de areia. E aí vem a água e derruba esse castelo de areia. Por mais grande ou por maior que ele seja, tá? Derruba. Então é muito forte. E eu te pergunto, e aí, você tem sido sensato ou insensato? Você construiu sua casa sobre a rocha ou você construiu sua casa sobre a areia? O homem prudente é representado pela rocha, porque ele ouve os ensinamentos de Jesus, ele põe em prática os ensinamentos de Jesus, então quando as tempestades, os ventos, as enchentes da vida chegam, a estrutura resiste, porque ele tem um alicerce forte, estabelecido em um lugar sólido que é a palavra do Senhor. Já o homem insensato, que aqui a gente representa a areia, pela areia, né? Representa quem ouve as palavras, mas não as pratica. Né? Sem uma base verdadeira, qualquer dificuldade ou qualquer crise faz com que tudo desabe e vire uma grande ruína. Então é um versículo necessário, é um ensinamento, um alinhamento necessário para nós cristãos. Estamos aqui no estudo bíblico, afinal de contas, isso aqui é um discipulado, né, do Evangelho, que a gente tem que carregar a nossa cruz. E é importante a gente fazer essa reflexão de saber aonde a gente está alicerçado e como o que a gente tem nas nossas vidas hoje, o que a gente quer conquistar nas nossas vidas futuramente, como que a gente vai fazer isso. Se a gente vai alicerçar tudo isso no Senhor, manter firme e sólido, ou se a gente hoje está num castelo de areia que qualquer momento pode cair. Então, te convido para fazer essa reflexão. Se essa aula tocou você, deixa aqui nos comentários, compartilha com quem você acredita que precisa ouvir isso. É uma palavra necessária, necessária. Amém? Eu faço votos de paz, prosperidade e de tudo de melhor para sua casa, para sua família. Tudo aquilo que você conquistou debaixo da palavra do Senhor, o Senhor está contigo e vai trabalhar junto com você para manter, ter e manter. E aquilo, meu irmão, minha irmã, que você conquistou de uma maneira que você não consagrou, não entregou ao Senhor, né? Clame em oração, coloque seu joelho no chão e peça ao Senhor ajuda, a orientação. Amém? Ele pode te ajudar, Ele vai te ajudar. Agradeço o seu tempo, agradeço você estar aqui com a gente se vê na próxima segunda, às 21 horas, para mais um super estudo bíblico. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Até a próxima.